Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão de julgamento, cumprimentando inicialmente aos eminentes pares, o senhor procurador eleitoral, os seus servidores, e hoje, de uma maneira especial, os acadêmicos de Direito da UNIC Campus Pantanal, né? Sejam todos bem-vindos, é uma satisfação recebê-los aqui nesse plenário. É uma visita guiada que está sendo conduzida aqui pelo Wilson Fernandes Sanches, né, que é coordenador do curso de Direito da UNIC, o Rafael Fernandes Fabrini, que é coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas, também da UNIC, e o doutor Raul Cláudio Brandão, que é o professor orientador do estágio, né? Sejam todos bem-vindos. É uma satisfação contar com a presença de todos vocês aqui. Eu fico bastante feliz. Inclusive, eu tive a oportunidade de falar isso algumas vezes, quando nós percebemos que algumas faculdades, me parece que a UNIC tem na sua grade curricular, né, me confirma aqui o desembargador Sebastião, tem na sua grade curricular o curso de Direito Eleitoral, uma matéria, disciplina, né? Isso nos envaidece e a gente ressalta sempre a importância que a disciplina do direito eleitoral tem tomado no nosso dia a dia, né? Hoje as atividades de um advogado abre-se um leque, né? Várias e várias opções. Os senhores estão aí no limiar dessa carreira, é uma carreira maravilhosa, tem uma perspectiva muito grande, embora se diga sempre que existem muitos e muitos advogados, mas advogados não são muitos, são poucos. Então, quem vai fazer essa carreira, quem vai fazer esse futuro, são vocês próprios, né? Hoje eu costumo falar que há uma espécie de democratização do conhecimento. Alguns anos atrás era muito difícil obter conhecimento. Hoje vocês têm, além das faculdades, vocês têm acesso, orientação por todas as fontes eletrônicas, a jurisprudência, a doutrina, a própria internet fornece aí um cabedal de conhecimento que está à disposição de todos vocês. Então, fica aqui uma palavra de incentivo a todos os senhores que abracem essa carreira que é maravilhosa. O advogado tem a possibilidade de advogar, mas também tem a possibilidade de entrar aí para um cargo público, né? Tem várias e várias opções, delegado, Ministério Público, procurador da República, e aí por aí vai, vocês têm aí toda uma opção, né, de juiz estadual, federal. Então, quer dizer, há um futuro imenso para que vocês possam trilhar, e fica aqui os nossos votos que vocês todos tenham uma feliz e proveitosa carreira. Sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, inclusive servidor do TRE, né? Servidor do TRE também, claro. Porque... Sem contar que daqui a alguns anos, talvez um deles esteja aí cumprimentando. Eu faço votos que estejam, sim. Estejam até, quem sabe, até no STF, né? Por que não? É um futuro, a Deus pertence e a preparação. Que eu costumo dizer sempre, só há o sucesso antes do trabalho, só existe no dicionário, né? Então, se vocês se prepararem, é importante que haja preparação. Quem se prepara, quando tem a oportunidade, aproveita. O grande problema é você, às vezes, ter oportunidade e não estar preparado. Então, é importante ter essa visão, essa sistemática de vida e se estar sempre preparado, que a hora que surgir a oportunidade, vocês terão condições de abraçá-la e tirar o melhor proveito possível. Doutor Pereira, o senhor é da nossa academia, né? Poderia até fazer alguma referência aí aos nossos ilustres estudantes. Fique à vontade. Bom dia a todos. Eu agradeço ao presidente a palavra. Sou diretor da Escola Judicial Eleitoral. Eu parabenizo a iniciativa, né, do coordenador do curso, Wilson Fernandes Sanches, o coordenador Rafael Fernandes Fabrini e o professor Raul Cláudio Brandão. A turma da UNIC Pantanal, nós já fechamos um curso de Direito Eleitoral aqui, foi bastante proveitoso, os senhores frequentaram com assiduidade o curso, né? Espero que o TRE ele tenha cumprido essa missão também de espalhar
ensinamentos na seara acadêmica. Eu já fui professor, sou professor hoje da Universidade Federal de Mato Grosso, mas lecionei na Unic, né, no tempo que eu estive aqui em Cuiabá, que eu cheguei, já fui para a Unic, na Unic Barão, na Unic Beira Rio, aliás, e na Unic Pantanal. Né? Eu lecionava a disciplina de mediação, conciliação e arbitragem. Presidente, também é uma das poucas faculdades que tem essa disciplina, né, no processo, uma disciplina específica, e uma das poucas que tem o direito eleitoral. Tá? Aqui é a Universidade Rainha da Paz, lá do Norte, né? Faculdade Rainha da Paz, lá em Araputanga. Eu só gostaria de cumprimentar, parabenizar, porque vocês estarem aqui é um ganho para vocês. Né? Eu, na minha época, quando eu formei, era muito difícil ir para o tribunal, conhecer sessão. Então, nós temos que nos ambientar com esse formalismo necessário que há nas cortes. Senhor, vamos ver no decorrer do julgamento que há até uma relativização desse preceito, né? Mas o formalismo, a situação formal se percebe pela própria toga, né? Pela própria posição dos membros. Eu queria só pontuar a composição do Tribunal Regional Eleitoral, ou dos tribunais, no plural, são 27 nas unidades da federação do país e no Distrito Federal. Ele é composto por 7 membros, tá? Ela é uma justiça especializada, composto de 7 membros, 2 desembargadores, que o desembargador-presidente, desembargador Gilberto Giraldelli, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o desembargador Sebastião, tá? 2 juízes de direito, Dr. Bertolucci e eu, né, sou o Antônio Peleja, o juiz federal, Dr. Ciro Arapiraca, e 2 juristas que são representantes da classe dos advogados do Brasil, da OAB. Né? Um dos advogados não está presente na data de hoje. E essa composição ela se renova a cada 2 anos, né, bienal a renovação, tá? De maneira que haja-se uma própria oxigenação da composição desses membros. Ainda hoje é discutido esse prazo, se aumenta, se cria um corpo independente, mas eu gostaria de pontuar que esse sistema nosso é um sistema que poucos têm, né? De o judiciário fazer as eleições. Em outros países aqui na América Latina, o executivo, ou o legislativo, ou a comissão mista, mas é um sistema que tem funcionado bastante bem, tem trazido bastante segurança nas eleições, agilidade, rapidez. Nossas eleições são conhecidas como as eleições mais rápidas do mundo. E ressalto também que o TRE, além do aspecto jurisdicional, ele tem um aspecto administrativo, ele é um tribunal não só de julgar causas, mas ele é de fazer leis, ele é de regulamentar eleições, e é muito importante em cada uma dessas situações. Tá? Espero que vocês tenham uma boa estada e assistam com proveito essa sessão na data de hoje. Senhor presidente, são essas ponderações. Muito obrigado. Agradecemos, dando sequência aos trabalhos. Eu anuncio o adiamento dos processos 4213, que é o item 2.3 da pauta física, e o 919, item 1.5 da pauta eletrônica, em razão da necessidade de quórum completo de julgamento. Os senhores estão vendo que nós estamos faltando hoje um dos nossos integrantes, que é o doutor Sebastião Monteiro, que está em viagem a trabalho aqui pelo próprio tribunal. Então, nós temos necessidade da composição plena. Fica, então, adiado esses 2 processos. Eu anuncio ainda o adiamento do processo 601.352, que é o item 1.1 da pauta eletrônica, em razão da ausência justificada do relator, no caso, o doutor Sebastião Monteiro. A ata da sessão anterior fica aprovada diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Nós temos um pedido de preferência com sustentação oral, que é da relatoria do Dr. Jackson Francisco Coleta Coutinho. É o 1.2, é o PJE 0601-177, uma prestação de contas, cargo deputado federal com eleição 2018. O requerente é Felipe Pereira Correa. O Dr. Jackson, como dito, é o relator e está com a palavra. Bom dia a todos, presidente, alunos, professor, servidores.
Trata-se de prestação de contas de Felipe Pereira Correia, candidato para o cargo de deputado federal nas eleições de 2018. O órgão técnico desse tribunal, no relatório preliminar para a expedição de diligências, detectou várias irregularidades na presente prestação de contas, o que ensejou sua imediata intimação. Devidamente intimado para esclarecer as irregularidades apontadas, o candidato apresentou manifestação conforme ID 120.90.22. Em 14 de 3 de 2009, o requerente juntou novos documentos, os quais foram devidamente analisados pela unidade técnica. A CCIA, após realizar os procedimentos de análise, em parecer conclusivo, opinou pela desaprovação das contas em apreço em razão das seguintes irregularidades. 1. Itens 3B, omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 70,71 com relação às notas fiscais emitidas pela empresa Vaquinha.com Negócios Virtuais. Tá? E o item 2, item 7, omissão de despesas no valor de R$ 3.059,48, uma vez que foram emitidas notas fiscais pela empresa Facebook no valor de R$ 9.060, porém fora registrado o pagamento de apenas R$ 6.001. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das presentes contas. É o relatório. Eu passo a palavra à doutora Carla Salvador, né, que falará em nome do requerente Felipe Pereira Correia pelo tempo regimental. Okay. Primeiramente, bom dia, excelências, cumprimento a todos os presentes. Conforme já relatado, foram 2 pontos que permaneceram considerados não esclarecidos, não sanados no relatório conclusivo da equipe técnica, né? O primeiro deles se refere às despesas com o site de financiamento coletivo Vaquinha.com. O relatório foi no sentido de que houve uma diferença no valor de R$ 70,00, pouco mais de R$ 70,00. O que ocorre, excelências? No relatório preliminar, no item 3 do relatório preliminar, pode-se verificar que a própria auditoria identificou diversas despesas que não foram informadas na prestação de contas. Dentre essas despesas, constam 3 notas fiscais que foram apuradas, emitidas pagas a Vaquinha.com. Essas notas fiscais somadas, elas totalizam R$ 206,06. Ocorre que, após a emissão do relatório preliminar, além da defesa apresentada pelo próprio prestador de contas, esclarecendo ponto a ponto e juntando todos os documentos, inclusive essas 3 notas fiscais que foram informadas no relatório na auditoria, o contador, que não havia, infelizmente, prestado as informações iniciais, ele apresentou a prestação de contas finais e informou a existência de 3 notas fiscais da Vaquinha.com, só que esses valores que foram informados pelo contador, eles estão incorretos. Ele informou, para que os senhores possam visualizar melhor, o documento está no ID... Essas informações de pagamentos prestadas pelo contador estão no documento ID 1246072, é o 7º link, e lá constam 3 despesas com a Vaquinha.com que totalizam R$ 276,77. Em resumo, o contador apresentou, de fato, essas despesas, mas essas notas fiscais, nesses valores apresentados, elas não existem. Né? Isso é de fácil percepção, porque se de um lado ele apresentou essas notas essa prestação de contas de notas que não existem, ele deixou de informar as notas fiscais reais, que foram levantadas no próprio relatório preliminar e que foram juntados pelo prestador de contas com a sua defesa. Né? Então, houve um erro da contabilidade nessa prestação de contas, mas essa diferença de R$ 70,00 apontada no relatório conclusivo, ela não existe. Né? A documentação está nos autos, foi esclarecido. Então, esse apontamento ele é insubsistente. O segundo apontamento ele diz respeito
a pagamento de Facebook para impulsionamento no Facebook. Então, foram gastos pouco mais de R$ 9.000 nesse serviço. E o relatório conclusivo é no sentido de que foi informado, esclarecido o pagamento de apenas R$ 6.000,01. R$ 6.001. Remanescendo aí o esclarecimento de como foi pago R$ 3.059,48. Bem, esse valor de R$ 3.059,48 foi pago com cartão de crédito pessoal do candidato. Na defesa do candidato, do prestador de contas, foram apresentados, em anexo à defesa, os recibos emitidos pelo Facebook, onde consta a forma de pagamento, qual seja o cartão de crédito, com final agora 09, deixa eu só... 9108, né? Esses recibos emitidos pelo Facebook, eles estão lá no documento ID 1209272, nas páginas 1 a 14. Foi juntado também, além desses recibos, com a identificação da forma de pagamento, a fatura do cartão para fins de comprovação da titularidade desse cartão de crédito com o qual foi pago. E, ao mesmo tempo, excelências, esse valor que foi gasto do cartão de crédito do candidato, ele foi apresentado na prestação de contas. Essa informação na prestação de contas, ela está ela está também no documento 12.46072, no primeiro link. Lá vai constar a doação no valor de doação de recursos próprios, no valor de R$ 3.059,48, especificamente para o pagamento desse serviço de impulsionamento no Facebook. Então, em que pese o relatório conclusivo, tanto essa despesa da vaquinha.com quanto as despesas do Facebook, esse remanescente de R$ 3.059,48, elas estão devidamente esclarecidas e comprovadas, amparadas pelos documentos que já anexados aos autos. Então, em razão disso, eu peço a Vossas Excelências que façam, né, que analisem essa documentação e que possam e que as contas sejam aprovadas em razão da insubsistência desses apontamentos feitos no relatório conclusivo. Cumprimento a doutora advogada e ouço o senhor procurador eleitoral. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um esclarecimento à doutora advogada, só para, enfim, já também iniciando um pouco o entendimento da Procuradoria, o parecer ele foi lançado pela desaprovação das contas, porque, de fato, foram identificados 2 itens que constariam irregularidades materiais, que seria exatamente o item 3, que era o da vaquinhas.com, referido pela advogada, assim como também o item 7, que seriam as despesas do Facebook. No contexto, o entendimento da Procuradoria foi pela reprovação, porque a soma dessas 2 despesas atingiria a proporção das contas de campanha de 19% e alguma coisinha. De maneira que, pela proporcionalidade, né, não haveria como aprovar com ressalvas. Então, de fato, até em razão de que a segunda despesa ela tem um valor, e esse valor em absoluto, esses 19%, eles correspondem a aproximadamente R$ 3.300, que é 206 do vaquinhas.com e 3.059 do Facebook. Então, obviamente, pelo valor do Facebook, que é o que efetivamente determina o posicionamento da Procuradoria pela reprovação ou pela aprovação com ressalvas, é que eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, a doutora advogada, só me confirmasse, por gentileza, os IDs, porque Vossa Excelência disse que há o pagamento com o cartão de crédito pessoal do candidato. Exato. E que essa documentação está juntada em 2 IDs. Isso. 12.09272.
Deixa eu só confirmar. Eu vou tentar abrir, porque ao momento de sua sustentação não é possível né, identificar os IDs, os links de uma maneira tão rápida. Né? Sim. Uhum. É um processo um pouco mais lento. Então eu peço por gentileza, presidente, a paciência aos outros julgadores, só para que possa tentar localizar essa documentação e, eventualmente, manifestar sobre o mérito do processo. Sim. Ali. O senhor abriu aí o virtual? Eu estou localizando. 1209-272, né? Parece 1209-272, exatamente. Isso. Da página 1 a 14 desse documento, constam os recibos do Facebook, onde consta a forma de pagamento, né? Cartão de crédito, cartão Visa, final 9108. E, na sequência, na página 15, vai ter uma fatura que foi juntada justamente para comprovar a titularidade, né, do cartão. Certo. E são vários recibos. Esses recibos, eles somados, eles dão exatamente o valor de 3.059 agora, né? É exatamente o valor que é apontado no relatório conclusivo, como não esclarecido de que forma que houve o pagamento. E aí, na prestação de contas, esse valor ele consta, né, uma doação de recursos próprios do candidato especificamente para essa finalidade. Então, ele consta na prestação de contas e a forma de pagamento também está devidamente comprovada nos autos. Com relação à doação também, né? Tem a doação, foi feita a doação no ID. Deixa eu ID, deixa eu só... Aqui, ID 1246072. São vários links, vai ser o primeiro link. Salvo engano, é o segundo item que consta a doação. No exato valor do que foi gasto no cartão de crédito. Qual que foi o valor da despesa? Porque são serviços com impulsionamento Facebook. Isso. O valor... 4 de 764. Aqui em cima tem o valor total, né? Foram 4 notas, é isso? 4 notas. Porque a soma de todos os impulsionamentos... dá 3.059,48. Exatamente. Tá bem. Senhor presidente, então, dadas as considerações e os esclarecimentos prestados pela parte, em que pese tem havido uma certa irregularidade na efetivação desse pagamento, enfim, gastos de campanha eleitoral que não foram processados pela conta oficial, isso é uma irregularidade financeira, né? Enfim, justamente porque dificulta descobrir a origem desses recursos que financiam campanhas. Então, mas de fato, pelos esclarecimentos prestados, pelas notas e em especial o cartão de crédito, pode-se ao menos atestar de que a origem é conhecida e que parte do próprio candidato, o qual poderia inclusive ter feito isso, apenas o fez pelo modo errado. Então, em vista de que se fez possível efetivamente esclarecer esse montante maior que subsidiou a reprovação das contas, eu, nessa oportunidade, retifico o parecer para sugerir a aprovação com ressalvas. Okay. Obrigado. Está retificado o parecer, retorna então a palavra ao eminente relator. De forma bem, bem otimizada e bem fazendo uma síntese da situação, a minha decisão, meu voto seria no sentido da reprovação, porque por conta dessa irregularidade. Agora, conforme a explicação da outra advogada e analisando que realmente nos autos consta a doação, não da forma que era para ter sido feita, e também a forma como foi gasto,
Eu estou aprovando com ressalvas as contas, somente por causa da irregularidade do item 3.b, que é a questão da vaquinha virtual, a diferença de R$ 70,61, tá? Pela sua omissão, em consonância com o parecer do Ministério Público, tá? Eu estou excluindo essa irregularidade do Facebook, eu estou tendo como sanada. Tá certo. Tá? Antes de colher os votos, os senhores da UNIC, que são estudantes, viram como que é importante a atuação do advogado? Ele nos traz informações que até então não estavam bem esclarecidas nos autos. Vem, faz uma sustentação oral, aponta o caso concreto, aponta a possível divergência. Todos nós aqui estamos para fazer justiça, a busca da verdade real. O senhor procurador eleitoral, com a sensibilidade que lhe é peculiar, teve o interesse de melhor esclarecer a questão, que foi esclarecida aqui em plenário, retificou o parecer. O voto do relator estava num sentido de rejeição dessas contas, né, desaprovação, e que agora é alterado em função do esclarecimento feito Senhor pela presidente, só defesa. para complementar, para que os alunos percebam a forma didática de toda a situação. O advogado não precisa ser arrogante, não precisa gritar. A forma educada com que se portou a douta advogada serve de estímulo a que os acadêmicos também sigam essa técnica dela com educação, mas com firmeza, resolver a questão. Muito obrigada, excelência. Quem ganha no grito é só a torcida, e olha lá, nem sempre, né? Mas vamos lá. Desembargador Sebastião Barbosa, o senhor vota na sequência. Como é que o senhor... Estou de acordo. Está de acordo. Doutor Antônio Peleja. De acordo. Doutor Luiz Bortolucci. Com o relator. Doutor Ciro Arapiraca. Eu acompanho. Acompanhando. Então, o tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Se tiver mais uma lição aqui, diz o seguinte: a primeira forma, se você tem o seu direito, não precisa ser gritado. Você só postula. Aqui nós temos o dever de tratar as partes, os advogados, Ministério Público, com urbanidade. Isso é uma regra, antes de ser uma regra de educação, é uma regra processual. E nós procuramos sempre adotar essa sistemática de trabalho. trabalho. Também que há um ditado popular, numa briga, quem está gritando pode ter certeza que está errado. Falar que é o seguinte, né, que você reconhecer o erro não é De forma alguma. um sacrifício, isso é uma evolução, tá? Não é demérito, é um mérito, tá? Nós buscamos aqui a verdade real, é isso. O que é certo, é certo. Infelizmente, estava caminhando num sentido diferenciado. Se não vem, não faz esse esclarecimento, fatalmente essa conta seria desaprovada. E só em embargo de declaração que poderia ser... Isso se fosse muito bem trabalhado. É isso aí. Porque nós... Sim. Bem pontuado. Temos aí na sequência, doutor Peleja, da relatoria de Vossa Excelência, é 1.3 PJE 0601-460. É uma prestação de contas, candidato, cargo deputado estadual, eleição 2018. Requerente é Janaína Lima dos Santos. Doutor Peleja, o relator, está com a palavra. Tá liberado aí? Tá, né? Presidente, prestação de contas, só para confirmar, é a 060-140-60, a prestadora Janaína Lima, eleições 2018, cargo deputado estadual, Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, MT. Houve prestação de contas parciais, o processo foi remetido à CCIA, apresentação de contas finais em seguida, publicação de edital que transcorreu sem impugnação,
CCIA elabora o relatório preliminar, solicita esclarecimentos, a candidata requer dilação de prazo que foi deferida, apresenta a resposta, há parecer técnico conclusivo pela desaprovação, a Procuradoria Regional Eleitoral, de igual forma, pelas contas desaprovadas, é o relatório, senhor presidente. Procurador, Ratificado, senhor presidente. ratificado, retorno a palavra. Então, os recursos financeiros arrecadados foram R$ 7.651,34. A prestação de contas ela enquadrou-se como uma prestação simplificada, tá? Mas foram detectadas irregularidades e solicitaram-se esclarecimentos. São elencadas aí as irregularidades no item 1.2 e 2.1, 2.2, 3.1, tá? A CCIA, ela considerou sanadas pela diligência do prestador de contas as irregularidades dos itens 2.1 e 2.2. Passo a analisar, então, as demais, tá? Em primeiro lugar, no item 1.2, há uma não apresentação de documentos obrigatórios, que são os extratos das contas bancárias, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, documentos fiscais que comprovem a regularidade de gastos com recurso do fundo partidário, documentos fiscais que comprovem a regularidade também do Fundo de Financiamento de Campanha e comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não utilizados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A candidata informa que a prestação de contas retificadora foi examinada e há as peças, mas a CCIA afirma que não houve um encontro dessas peças. Nesse SPEC, então, a ausência de extratos e dessa documentação é essencial. Então, as contas nesse aspecto elas são também desaprovadas. E frisa-se ainda a desídia da candidata em comprovar despesas com recursos públicos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que corresponde à totalidade de R$ 14.041,81. É uma irregularidade grave também que induz a desaprovação das contas. No item 3.1, há uma divergência entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas e as constantes nos extratos eletrônicos. Mas eu verifico aqui que houve apenas uma troca no dígito X pelo 0, desconsidera essa irregularidade. No item 3.2, o órgão técnico anota em relação a um subitem uma divergência na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela nos extratos eletrônicos. Tá? O valor, tá? O depósito online de R$ 17,86. Houve a oportunidade para esclarecer os fatos, apresentar documentos e a candidata se limita a afirmar que as falhas foram corrigidas. Mas essa alegação não prospera porque a prestadora alega, mas não apresenta provas aptas a dar confiabilidade às suas informações. Quanto aos quesitos em análise e a esses subitens em referência, são o extrato eletrônico da conta mencionada, vinculado à movimentação financeira dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Né? Nós notamos aí a omissão, houve 9 cheques compensados no período em reporte que atingem a quantia de R$ 6.250. Houve a transferência bancária no valor de R$ 1.400. Houve ainda um depósito online que eu já mencionei, R$ 17,86. Essas omissões somadas, elas atingem um percentual de 54,60%. Isso induz a desaprovação das contas. Não há que se aplicar a regra da razoabilidade. No item 4.1, aponta-se a divergência de valor nas sobras financeiras de campanha.
E esses recursos que não forem utilizados, o fundo especial, eles devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional. A exemplo dos questionamentos anteriores, a candidata teve a oportunidade de comprovar essas despesas, tá? Aliás, oriundos do fundo partidário, e não comprovou. Por isso, mais uma vez, a reprovação das contas, senhor presidente. Então, por todas essas situações, julgo desaprovadas as contas de campanha de Janaína Lima dos Santos, eleições gerais de 2018, determino ainda o recolhimento ao Tesouro Nacional mediante a guia de recolhimento do valor pertinente aos fundos. E, finalmente, com fundamento no artigo 85 da resolução que rege a espécie, considerando que a candidata não comprovou a real destinação dos recursos recebidos, configurando indício de apropriação e pelo administrador financeiro da campanha, da candidata ou de quem de fato exerça essa função, de recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, determina a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração. É como vota. O voto da doutor Luiz Bortolucci. Com o relator. Doutor Ciro Arapiraca. Com o relator. Doutor Jacques Coutinho. Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Peleja, ainda da relatoria de Vossa Excelência, é o 1.4 PJE 0601-419. Também a prestação de contas. Candidato cargo deputado estadual, eleição em 2018. Maria da Conceição Santos Cortes é a requerente. Vossa Excelência, relator, está com a palavra. Candidata já mencionada, cargo deputado estadual, eleições 2018, Partido dos Trabalhadores. Houve apresentação das contas, a pressadora juntou documentos, a CCIA elaborou o relatório preliminar, pugnou pela expedição de diligências para sanear as irregularidades apontadas, foi intimada, pugnou pela dilação de prazo, apresentou os documentos requeridos, autos remetidos à CCIA pela aprovação com ressalvas, de igual sorte a Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, pela aprovação com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Senhor Procurador? Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, retorna a palavra. A CCIA, ela pontuou algumas irregularidades, tópicos 1.1 e 2.4 do parecer. Ela considerou sanada a CCIA pela diligência da prestadora de contas as ocorrências do item 1.1, ausência de peças obrigatórias, item 1.3, variação de saldo entre contas, item 2.2, divergência entre dados de doadores, item 2.3, identificação de doações recebidas de outros candidatos com informações divergentes, item 3.1, omissões relativas às despesas de prestação de contas em exame e as constantes na base de dados da Justiça Eleitoral. 3.2, divergência de movimentação financeira na prestação de contas e registrada nos extratos eletrônicos. Item 3.3, despesas declaradas no SPCE. 3.4, recibos eleitorais indicados emitidos após a entrega da prestação de contas. 3.5, gastos eleitorais em período anterior à data inicial. 3.6, realização de despesas com locação de veículo. E, finalmente, 3.7, realização de despesas com gerenciamento de redes sociais pagos com recurso de fundo partidário. Contudo, não foi localizado documento fiscal. Então, eu acompanhei todas, em relação a todos esses itens, a CCIA entendeu por esclarecidas. Então, vamos passar a análise daqueles apontamentos considerados irregulares pela CCIA. Em relação ao item 1.1, ela apontou que houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros no prazo estabelecido. O atraso, ele não é de forma a impedir ou comprometer o controle concomitante da regularidade das contas pela Justiça. Por isso, aponho apenas uma ressalva em relação a essa ocorrência. Passo ao item seguinte, que é o item 2.4. O órgão técnico destaca que foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas, que não foram informadas à época. De igual forma, também há possibilidade de fazer a análise e o batimento com as contas. Não há uma impossibilidade nesse sentido, de forma a desaprovar essas contas, também aponho uma ressalva. Em relação ao item 2.1, que é o fator que mais saltou aos olhos, aconteceu o seguinte: houve doação de serviço advocatício do advogado Vilmar Schroeder
A resolução de regência, ela prevê que os honorários referentes à contratação de serviços em advocacia e de contabilidade relacionadas à defesa de candidato ou de partido em processo judicial não poderão ser pagos com recurso de campanha e não caracterizam gastos eleitorais. Mas o parágrafo 2º pontua que as contratações de serviços de consultoria e contabilidade prestados durante a campanha em favor dessas poderão ser pagas com recursos provenientes de conta de campanha. A doação efetuada pelo causídico, no valor de R$ 6.500, foi realizada não a título de honorários advocatícios, mas de consultoria prestada durante a campanha eleitoral. Ela não constitui fonte vedada, essa doação, foi devidamente registrada. Tá? Agora, o que acontece é permitido, mas o Estatuto da OAB ele proíbe esse proceder. Essa advocacia pro bono, ela é entendida como uma prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços, ela, constante do capítulo 5 da Resolução 2/2015, Conselho Federal, ela não pode beneficiar instituições que visem a fins políticos partidários eleitorais, segundo preceitua o artigo em comento. Então, senhor presidente, com base nessas pontuações, eu aprovo, com ressalvas, as contas de Maria da Conceição Santos Cortês, mas faço a observação de remessa à OAB para a adoção das providências administrativas necessárias. Não, a OAB, porque o Estatuto da OAB, a regulamentação fala que ela não pode fazer doação para instituições visem fins políticos particulares. Sim, mas as contas estão ok, tá? É como voto, senhor presidente. Doutor Luiz Bortolucci. Com o relator. Doutor Ciro. Eu acompanho. Doutor Jackson. Desembargador Sebastião. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da candidata nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Vamos entrar na pauta de processos físicos. É um recurso eleitoral em prestação de contas, exercício financeiro, partido político, órgão de direção municipal do ano 2018, Sinop, 22ª Zona Eleitoral. É o 2.1 da pauta de processos físicos, que é o 2483, o número desse processo. O recorrente aqui é o Ministério Público Eleitoral, o recorrido é o Partido Social Liberal, PSL de Sinop. Também é recorrido Ezequias de Oliveira Pereira e Aili de Oliveira Pereira. Dr. Jackson Coutinho, o relator, está com a palavra. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juízo da 22ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas com ressalvas as contas do Partido Social Liberal de Sinop, relativas ao exercício de 2018. Na sentença, o magistrado reconheceu a irregularidade das contas face à declaração de ausência de movimentação financeira apresentada, atribuindo a ressalva somente em virtude da intempestividade da apresentação da mesma. Em suas razões, o parquê pugna pela reforma da sentença, sustentando que a decisão que aprova as contas, mesmo com ressalvas, não contempla a verdade, posto que argumentou que lhe parece inverossímil a ausência de movimentação financeira do partido político que, a seu ver, é de grande expressão da atual conjuntura nacional. Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido apresentou manifestação e afirmou que, diferentemente do afirmado pela nobre parquê, o PSL de Sinop não é partido de grande expressão. Ao contrário, não mantém sede ou estrutura física e não possui qualquer funcionário registrado ou contratado, de modo que o custo para sua manutenção é nenhum, pugnando ao fim pela manutenção da sentença. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em bem elaborado parecer, manifestou pelo provimento do recurso interposto, reiterando as razões recursais e ressaltando que Sinop é cidade de grande porte. E por tal razão, o partido deveria ter movimentação financeira, pugnando ao fim pela consequente reforma da sentença que aprovou as contas com ressalvas. É o relatório. Senador? Ratificado, senhor presidente. Ratificado. Retorna a palavra.
Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão que aprovou com ressalvas a contabilidade anual do exercício 2018 PSL Sinop. O artigo 28, parágrafo 3º da Resolução 23.546/2017 é taxativo, no sentido que os partidos que não tiverem movimentação de recursos financeiros ou estimáveis devem apresentar declaração de ausência de movimentação de recursos, a qual foi juntada pelo partido às folhas 7. Em análise dos autos, visualizei que é vasta a documentação apresentada nos autos para corroborar com a declaração apresentada, a citar extratos bancários de folha 8/17, certidão e extratos de pesquisa do sistema SPCA, SPCE, web da Justiça Eleitoral, que indicam que não houve movimentação financeira na conta da agremiação, bem como evidenciam que não houve registro da emissão de recibo de doação em 2018 ao partido, e tampouco repasse do fundo partidário. Nessa lide, a sentença, irretocável em seus argumentos, elucidou que, abre aspas, em que pese a argumentação do órgão ministerial, necessário consignar que inexiste nos autos qualquer prova e ou documento que ilida a presunção de ausência de movimentação financeira e a mera suposição de ter havido movimentação, ainda que estimável em dinheiro. Não é apta por si só para desconstituir a veracidade da declaração apresentada pelo partido. Desta feita, não prospera a alegação de que o partido deveria ter tido movimentação financeira, já que as razões para tal se baseiam em suposições e considerando que todo o teor probatório dos autos evidencia a veracidade da declaração de ausência de movimentação financeira de recursos, justificando somente ressalvas face à intempestividade da apresentação, como bem decidiu o juiz Acor. Nesse sentido aqui, eu colaciono uma jurisprudência deste tribunal, de relatoria do Ricardo Gomes de Almeida. Dessa feita, vejo que não estão acarreados nos autos provas para autenticar as alegações do recorrente, ou ainda para colocar em dúvida o vasto conjunto probatório que comprova a veracidade e a legitimidade da declaração apresentada pelo partido, inexistindo razão para a reforma da sentença aguerreada. Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se intacta a sentença de folhas 49/50, que aprovou com ressalvas as contas do Partido Social Liberal de Sinop, relativas ao exercício de 2018. É como voto. Como voto do desembargador Sebastião Barbosa? Eu estou de acordo com o relator. O doutor Antônio Peleja? Acompanho. Doutor Luiz Bortolucci? Com o relator. Doutor Ciro? Eu acompanho. O resultado do tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em dissonância com o parecer ministerial. Doutor Luiz Bortolucci, tem uma relatoria de Vossa Excelência aqui, o 2.2, é o processo 13.584. É o recurso eleitoral, requerimento em deferimento de restabelecimento de quitação eleitoral, contas não prestadas, referente ao processo 193/18/2012, classe PC, Cuiabá, Mato Grosso, 30ª Zona Eleitoral de eleições de 2012. O recorrente é o Rustson Pedroso e o recorrido é o Ministério Público Eleitoral, e Vossa Excelência está com a palavra por ser o relator. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rustson Pedroso em desfavor da sentença proferida no juiz da 39ª Zona Eleitoral de Cuiabá, que indeferiu o requerimento de regularização da situação cadastral. Em razões recursais, o recorrente alega, em suma, que desde o trânsito julgado da sentença que julgou não prestadas as suas contas de campanha relativas ao pleito de 2012, já formulou 3 pedidos de regularização de quitação eleitoral. Os 2 primeiros foram analisados nos próprios autos originários de prestação de contas, e o terceiro foi autuado em apartado aos autos de prestação de contas, cuja decisão indeferitória se recorre. Afirma que os requerimentos foram corretamente instruídos com todos os documentos exigidos pela legislação, os quais compuseram a contabilidade de sua campanha. Auduz que, ao contrário do que consta da sentença recorrida, foram apresentados todos os documentos obrigatórios, motivo pelo qual postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida e, como consequência, a imediata restabelecimento de sua quitação eleitoral.
Insere recursal, adota a Procuradoria Regional pelo desprovimento do recurso apresentado. A súmula 4956, o recorrente apresentou petição e requeriu a juntada de extratos bancários dos meses de outubro e novembro, a fim de complementar a documentação anteriormente apresentada. Em despacho, esse relator deferiu a juntada e determinou nova oitiva do Ministério Público, que emitiu parecer opinando pelo não conhecimento da petição e documentos e consequente desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. O senhor procurador eleitoral? Ratificado, senhor presidente. Ratificado, doutor. Retorna a palavra. Pois bem, a resolução TSE 23.376/2012, que dispôs sobre a arrecadação e gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês, e ainda sob pressão de contas, ao tratar do assunto levantado nesse áudio, estabeleceu. E ele fala com relação à prestação de conta e à apresentação tempestiva das peças. Então, razão pela qual vou deixar de ler a regra que é de conhecimento de todos. Conforme previsto expressamente pela legislação eleitoral, uma vez julgada não prestada, as contas apresentadas não serão objeto de novo julgamento. O pedido de regularização deverá ser instruído com peças e documentos exigidos pela resolução. Analisando a documentação apresentada pelo professor de conta, detectou-se a ausência de extratos bancários dos meses de outubro e novembro. Todos os demais documentos, inclusive extratos anteriores, estão presentes ou não são exigíveis, conforme tabela abaixo, que eu discrimino uma a uma, inclusive as páginas dos autos em que são juntados. E vou poupá-los à leitura. Objetivando sanar o vício da ausência parcial dos extratos bancários, o recorrente apresentou em grau recursal os demonstrativos dos meses faltantes, ou seja, outubro e novembro, os quais corroboram com as informações de ausência de movimentação financeira constante no extrato de prestação de contas final. Segundo o entendimento desta Corte, novos documentos serão conhecidos na fase recursal somente se visarem complementar ou esclarecer fato ou documento apresentado pelo candidato em momento anterior. Tendo em vista que os extratos dos meses de outubro e novembro complementam os extratos bancários dos meses anteriores, bem como esclarecem a ausência de movimentação financeira declarada na prestação de contas do candidato, deles conheço. Somado a isso, tenho que o princípio da preclusão, consubstanciado na impossibilidade de se praticar determinado ato processual depois de transcorrido o momento processual oportuno, deve ter aplicabilidade intangível nos processos de prestação de contas, sobretudo em razão da necessidade da estabilização das relações jurídicas que lhes são inerentes. Porém, tal princípio há de ser relativizado quando se tratar de pedido de regularização de situação cadastral, quando decorrido o período final da legislatura, o omisso apresentar os documentos exigidos e demonstrar boa-fé no gerenciamento dos recursos da campanha. No presente caso, não acatar a complementação dos extratos bancários apresentados significa indeferir o pedido de regularização, forçando o recorrente a representá-los novamente em primeiro grau de jurisdição, desprestigiando os princípios da celeridade e da economia processual que devem ser perseguidos pelo processo judicial brasileiro. Não é demais ressaltar que não existe nos autos qualquer indício de que o candidato recebeu recurso de origem não identificada ou de fonte vedada, bem como a apresentação de contas foi apresentada sem movimentação dos recursos financeiros, existindo apenas receitas estimáveis em dinheiro, os quais foram devidamente comprovados. Para mais, note-se que a prestação de contas se refere às eleições de 2012, restando suplantado o período de restrição imposto no artigo 53, inciso 1º da Resolução 23.376/2012, cujos efeitos deveriam persistir até o final da legislatura, ou seja, até 2016. Após esse período, apresentadas as contas pelo candidato, o impedimento de obter quitação eleitoral não existe, conforme o teor da súmula 57 do TSE. Sendo assim, diante do exposto em dissonância com a douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço dos documentos de folha 51 e 56 e dou provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida a fim de deferir o pedido de regularização e restabelecer a quitação eleitoral de Rustisson Pedroso. É como voto, senhor presidente. Como voto, doutor Ciro Arapiraca. Eu acompanho. Doutor Jackson Coutinho. Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Doutor Antônio Peleja. De acordo. Resultado, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em dissonância com o parecer ministerial. O último da pauta, doutor Antônio Peleja, Vossa Excelência, relator do 2.4, processo 9559, prestação de contas, partido político, prestação do exercício financeiro 2015, Partido Social Cristão PSCMT. Esse é o requerente.
O também requerente Vitório Gali Filho, que é o presidente, e Vandeilton Pereira Barbosa, que é tesoureiro. Vossa Excelência está com a palavra. Prestação de contas anual, Diretório Regional, Partido Social Cristão, exercício financeiro 2015. Pois bem, realizado o checklist de documentos exigidos pelo artigo 29 da norma de regência, ponderou o órgão técnico pela intimação do partido para saneamento dos pontos destacados. O partido se manifestou, as folhas 80 e 98, o relatório técnico apontou irregularidades, possibilitou-se o saneamento dessas irregularidades, houve a apresentação de justificativas, houve uma segunda manifestação conjuntada de documentos, a unidade técnica proferiu parecer conclusivo, entendeu pela aprovação das contas com ressalvas ante a permanência das impropriedades destacadas no relatório, a ausência de assinatura do tesoureiro no livro diário, a ausência de saldos das contas do exercício anterior no balanço patrimonial, bem ainda saldo positivo disponível, que não está coerente com o saldo dos extratos. Doação estimável em dinheiro referente a contrato de comodato de aluguel, água e energia desacompanhada da avaliação do imóvel. Realização de despesas com material gráfico. Procuradoria opina pela aprovação das contas com ressalvas ao relatório. Senhor Procurador, Reitero o parecer escrito, senhor presidente. reiterado, retorno a palavra. Presidente, após a realização das diligências, a conclusão da CCIA foi pela aprovação das contas com ressalvas ante a permanência de irregularidades relativas aos tópicos 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. Destaco que não houve recebimento de verbas oriundas do fundo partidário no exercício 2015, mesmo porque ela estava com recebimento partidário suspenso no período em referência. Procuradoria Regional Eleitoral, acerca das contas, é pela aprovação com ressalvas. Das irregularidades detectadas relativas aos tópicos 4.1 a 4.4 da manifestação da CCIA, aquelas dos tópicos 4.1 e 4.3 foram sanadas, tá? Subsistindo não sanadas por completo o 4.3, que é incoerência de saldo positivo das contas com o balanço apresentado, e 4.4, que é a ausência de documento fiscal idôneo que comprove o gasto 3.500 com publicidade. As irregularidades meramente formais, 4.1 e 4.3, essas não têm o condão de ensejar a desaprovação, são erros formais, no conjunto da prestação de contas, não comprometem o conhecimento e origem das receitas. Aponho ressalva em relação a ambas. A irregularidade 4.2, que é a incoerência de saldo positivo com balanço patrimonial, e 4.4, ausência de documento fiscal que comprove o gasto de R$ 3.500, permanecem não sanadas e são analisadas abaixo. O que aconteceu? Na conta bancária 12960, apresenta-se débito conta negativa. No balanço patrimonial apresentado pelo partido, o resultado acumulado do exercício é trazido com valores divergentes do extrato bancário. O saldo bancário negativo em 9.818, apresentado até o dia 16 de dezembro, e balanço apresentado positivo no valor de 9.818. O contador fez o encontro das contas aí, para dar um saldo financeiro positivo. Mas demonstra-se as folhas em referência a realização de débitos até a importância de R$ 9.818 em dezembro de 2015. Já na consulta realizada do sistema SPCA, o saldo da referida conta é o mesmo valor, mas negativo. Pois bem, houve o recebimento de R$ 3.000 no exercício 2015 e despesas no valor de R$ 12.818,23. E assim sendo, o saldo é negativo em R$ 9.818,23, tá? E não zerado, como trazido no balanço patrimonial. Então temos um saldo negativo. Então houve essa disparidade. As demonstrações do resultado do partido se mostram com saldos positivos, mas o resultado financeiro é negativo. Então os registros contábeis não estão em conformidade com os registros financeiros. Essa irregularidade não leva a essa desaprovação das contas, mas a anotação de uma ressalva em relação à necessidade da correta observância da forma de apresentação dos resultados do exercício da Justiça Eleitoral.
E salienta-se que não houve a apresentação, não houve o repasse de fundos partidário. Então, assim, a situação é diferenciada. No tópico 4.4, aponta-se a ausência de documentos fiscais idôneos. São 2 gastos, um de 6.000 e um de 3.500. Em relação de 6.000, houve a juntada na nota fiscal número 10. Quanto a isso, não tem problema. O problema é em relação à nota de R$ 3.500. O partido alegou que emitiu a nota fiscal, né, junto à prefeitura, porém ela foi cancelada, sem contudo justificou essa medida, esse cancelamento. Destaca-se que houve o pagamento do valor de R$ 3.500. Então ele falou, eu cancelei, mas constou o débito referido. Mas é origem, não é um recurso de origem pública. Pelo fato da prestação de contas não envolver recursos públicos quanto ao pagamento dessas despesas, e tendo sido comprovado, ao menos parcialmente, o gasto dos referidos recursos com materiais de publicidade destinados ao mesmo fornecedor, tem-se que esse apontamento não enseja a reprovação das contas, mas a ressalva, e por isso julgo aprovadas com ressalvas as contas do Partido Social Cristão, exercício 2015, observando a necessidade da correta que sejam seguidas as normas brasileiras da contabilidade nos próximos exercícios. É com voto, senhor presidente. Como vota doutor Luiz Bortolucci? Nenhum se encontra. Está retornando? Está acompanhando, né? Doutor Ciro Andrade? Eu acompanho. Doutor Jackson Coutinho? Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa? Com o relator. Então, o resultado do tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do Partido Social Cristão, PSC Mato Grosso, referentes ao exercício 2015, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Parece que os senhores já vão visitar os demais locais, né? Então tá, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, é uma satisfação ter recebido todos os senhores, tá? Obrigado pela visita. Nós temos, antes do encerramento, temos só uma questão aqui, já pedi até para fazer a coleta de assinaturas, é uma mera retificação de um erro material daquela resolução que nós aprovamos algumas sessões anteriores com relação à sistemática de trabalho do PJE. É um mero erro material que está sendo retificado, então eu pergunto se estão todos de acordo, podemos dar por aprovada, né? Já. Então fica aprovada também essa retificação. E nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e tenham todos um bom dia.